noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, tá? Em média, às 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica mais do que anual. Nós estamos lendo em um capítulo da Palavra de Deus por dia, de domingo a quinta-feira. Na realidade, agora, os domingos e as quintas-feiras, nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração, e vamos ler a palavra segunda, terça e quarta-feira, tá? Para não ficar tão corrido. Gabriel, seja bem-vindo, Deus abençoe. Délcio, Josi, Ailton, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estão passando, Jaque, apareceu Jaque, manda o link aí para sua igreja, para os irmãos aí da igreja Peniel aí, tá? Para se houver alguém ali sem fazer nada, que venha estar conosco aqui para lermos e estudarmos aí a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no capítulo 32 de Êxodo. Estamos aí já nessa labuta desde o 1º de janeiro que nós estamos lendo a Bíblia aí. Vamos prosseguir aí a leitura até terminar a Bíblia. Deve levar pelo menos uns 2 anos aí, quase 3, porque a gente está lendo um capítulo por dia, tá? A gente começou lendo 5 capítulos, a gente lendo não, né? Meditando por cima. A gente viu que estava fazendo muito corrido, estava atropelando muitas coisas, então a gente reduziu aí e fomos reduzidos para 3, para 2, e agora atualmente nós estacionamos aí em um capítulo, e às vezes a gente não consegue terminar aqui um capítulo no primeiro dia. A gente tem que desmembrar aí os capítulos maiores, né, em 2 ou 3 lives aí para que possamos terminar, tá? Mas hoje nós estaremos dando continuidade aí ao capítulo 32, tá? 32, está forte, muito forte. A luzinha que eu coloco aqui para ver se clareia um pouco mais o meu rosto, tá? Vamos aos avisos, tá? Você que nos acompanha, você que está conosco aqui rotineiramente, que gosta aí desse trabalho que eu tenho desenvolvido, existem formas que você pode abençoar este perfil, tá? Você pode orar pela gente, você pode compartilhar as lives e os reels que a gente faz aí com a sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, e vocês também podem nos abençoar financeiramente. Para isso nós temos aí o Pix, que está na nossa bio, tá bom? Esse Pixzinho aí, você pode fazer qualquer tipo de doação que irá se nos abençoar, ou usar um dos links aqui onde estão o meu e-book aí sobre masculinidade. Esses outros 3 links aí é porque nós somos afiliados à Amazon, então você pode se membrar à Amazon Prime, fazer parte do Kindle ou comprar qualquer produto ali, e nós receberemos a comissão. E por último, nós temos a Jornada ao Santuário, que é a minha mentoria que eu faço aí quinzenalmente para aqueles que estão lá dentro. Você sabe mais aqui nesse destaquezinho, nessa bolinha, você sabe mais a respeito da Jornada ao Santuário, tá? Vai lá no destaque, dá uma olhada, tá bom? Mas daqui uns dias eu vou estar fazendo uma promoção aí para aquele que quiser participar da mentoria. Nós estamos aí praticamente na metade dela, muitos vídeos já estão lá gravados, mas temos muito chão ainda para terminar essa jornada ao santuário. Se você quiser participar, você vai lá no destaque, dá uma olhadinha para ver, entender e compreender o porquê da jornada, e se sentir de Deus em participar, aguarde um pouquinho que eu vou liberar um super desconto aí para quem quiser participar daqui a alguns dias, tá bom? Nós vamos orar agora, apresentando a Deus aí a nossa vida, para que possamos, deixa eu ativar os comentários aqui, para que possamos assim entregar a primazia deste momento a Deus, para que Ele venha nos dar o discernimento, a sabedoria necessária, vinda do céu, para que possamos entender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, possamos ler a palavra de Deus e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, conseguir trazer aí as aplicações que nos sejam úteis, tá? Que nos sejam úteis. Deixa eu diminuir aqui para não ficar tão claro, porque senão fica claro demais. Então vamos estar orando
Enquanto isso, você pode compartilhar a live com quem você sentir de Deus, tá? Vamos orar agradecendo a Deus por este dia. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vemos lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por esse dia, por essa live, Deus, por mais esse momento de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, ó Deus, que o Senhor venha assim nos instruir, nos guiar, nos capacitar, nos dar entendimento, discernimento, ó Senhor, sabedoria do alto, para que possamos entender a Tua palavra, que possamos trazer para os nossos dias as aplicações necessárias e através do estudo e meditação e a reflexão da Tua palavra, possamos crescer aí na estatura completa de Cristo e sejamos instrumentos de justiça, capacitados, preparados aí para a boa obra, para sermos usados por Ti onde quer que o Senhor nos coloque. Vá assim nos abençoando. Intercedo por estes que estão presentes, por outros que vão entrar, por aqueles que vão assistir só no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles. Se houver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, por sua infinita misericórdia, venha assim quebrantar o coração, venha resgatar, venha usar essa live e as informações que forem aqui transmitidas para trazer libertação, Senhor, aos cativos, para que haja salvação, Deus. Vá se nos abençoando, vá se nos capacitando. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente. Eliso chegou. Ana, Silas, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando aí. Sérgio, tá? Vamos aí, pega a sua Bíblia, vamos para Êxodo capítulo 32, vamos meditar e refletir aí na palavra do Senhor. Então pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos refletir, tá? Amém? Vamos lá, capítulo 32, no seu verso 1, está escrito: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá, tá? A gente vê aqui nesse momento aqui, né, o povo meio desesperado. E por que o povo ficou desesperado? O que é que faltou para este povo ali naquele momento? O que é que aconteceu para que esse povo ficasse inquieto? Tá? A gente acabou de ler o versículo, quero que você tente trazer e me traz a resposta aqui. Por que é que o povo estava inquieto, gente? Por que o povo estava inquieto? O que havia acontecido que instigou esse povo a querer fazer alguma coisa, a sair ali e reivindicar alguma coisa? O que é que aconteceu? Por que este povo estava inquieto? Leia aí o verso 1 do capítulo 32 e vocês vão perceber. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. O que é que aconteceu para o povo ir atrás de Arão? Me responda aí. Eu gosto de perguntar, gente, eu gosto que vocês participem, tá? Porque se você participa, se você responde, se você raciocina, você aprende, tá? Você consegue memorizar, gravar, ficar aí guardado na sua memória as informações, tá? É por isso que eu faço perguntas diante daquilo que a gente acabou de ler, tá? E geralmente elas não são difíceis, tá? O povo, aconteceu alguma coisa e o povo foi procurar Arão porque aconteceu alguma coisa. O que é que aconteceu que instigou este povo a ficar tão inquieto e procurar Arão para tomar providência? Me coloque aí a resposta. Isso, Délcio, louvado seja o Senhor. A demora, se você olhar lá, quando o povo viu que Moisés demorava, eles ficaram inquietos, tá? Só que a gente tem que aprender uma coisa: eles não tiveram paciência de esperar, possivelmente por falta de intimidade, por falta de experiência com Deus, e realmente eles não tinham. Eles tinham sido libertos do Egito há pouco tempo, eles estavam começando a caminhar com Deus, aprender a conhecer Deus, lidar com Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Então é compreensível ali que eles fiquem inquietos, mas Deus faz isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje, Deus demora em trazer as suas respostas. Se você tem buscado a Deus em algum propósito, você vai perceber que é natural e claro que Ele demore a responder.
demore a entrar a providência. Você não não quer dizer que não aconteça, mas às vezes Deus nos deixa passar pelo tempo, pela prova do tempo, tá? Deus pode fazer, mas Ele segura para que a gente persevere em oração, persevere buscando, persevere descansando nele, esperando nele, aguardando nele, desenvolvendo aí essa fé de confiar, de depender, mesmo quando nossos olhos não veem, mesmo quando a gente não tem nenhum tipo de prova, evidência de que Deus vai fazer, né? O cristão não deve andar por vista, o cristão deve andar por fé, tá? Aí tu colocou aqui, porque ele estava demorando e eles estavam perdendo a fé. É meio que isso, né? Eles praticamente nem tinham essa fé ainda desenvolvida. Foi por isso que eles agiram aí por impulso. A demora de Deus é para testar a sua fé e para ver se realmente... Não é que a gente merece, né? Porque se for para pensar um pouquinho, a gente não merece nada. Como pecador, a gente não merece muita coisa não. Mas justamente isso, a prova do tempo é para nos provar, para nos testar, para nos aperfeiçoar, tá? Para que a gente venha crescer em fé, venha aprender a descansar. É uma das lições mais difíceis na vida do cristão, é aprender a esperar em Deus, descansar em Deus, tá? E a gente vê aqui claramente que o povo não teve paciência nenhuma. Moisés subiu e eles não fala quanto tempo que ele estava ali com Deus. Aparentemente alguns dias já ele estava na presença de Deus. E esse povo ficou inquieto, tá? E esse povo esqueceu tudo aquilo que Deus já havia falado, havia feito e havia falado para eles. Deus já havia entregado a eles os 10 mandamentos de forma audível. Deus falou os 10 mandamentos. No capítulo 20 de Êxodo, Deus manda Moisés reunir todo o povo ao pé do monte. E Deus bradou ali, falou ali, citou os 10 mandamentos para o povo, tá? Então o povo sabia que Deus não queria que eles adorassem outros deuses, não fizessem imagens de escultura. Pelo menos Deus havia falado há pouco tempo para eles, para não fazerem imagens de escultura, tá? Então, a gente vai ver aqui que esse povo, por causa da demora, por falta dessa intimidade, dessa experiência com Deus, tá? Eles acabaram apressando. Então a gente tem que entender que ficar no escuro é algo, ou no silêncio, né? No escuro ou no silêncio é algo comum na nossa caminhada com Cristo. Pois nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Cíntia, seja bem-vinda, Belmonte, Rafael, Irene, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Verso 2, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. E ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Preste bem atenção. Arão foi incitado a fazer um ídolo, ou a tomar providência a respeito disso, né? A produzir alguma coisa, e ele reivindicou ali o material necessário na confecção desse ídolo. Arão estava indo de encontro ao segundo mandamento, o terceiro mandamento, não farás imagem de escultura, tá? De coisa alguma que haja no céu, na terra ou debaixo da terra. Deus já havia falado para não fazer imagens de escultura nenhuma, não se prostrar perante a elas, não era para se prostrar perante a elas, tá? Então Arão vai aqui e esquece, por causa da reivindicação do povo, vai lá, pede o material que é o ouro, coleta esse ouro, derrete esse ouro e Arão confecciona, faz o bezerro de ouro para ser adorado pelo povo. Arão, que era o líder espiritual do povo, é o que deveria estar guiando o povo, conduzindo o povo em santidade, foi quem acabou cedendo. Gente, Deus prepara os líderes, prepara os pastores, porque geralmente as ovelhas não sabem o que fazem, tá? Deus nos chama de ovelhas com razão, porque como ovelhas, a maior parte dos cristãos leigos, né? Eles não têm um entendimento, uma compreensão mais profunda e madura, e Deus prepara pessoas para guiar este povo. Essas pessoas são os pastores, os presbíteros, os diáconos, os professores de escolas bíblicas dominical, pessoas que Deus
capacita para estar transferindo, transmitindo, compartilhando o conhecimento com aqueles que no dia a dia não exercem nenhum papel de autoridade dentro da igreja, mas fazem parte do corpo e precisam ser orientados a respeito de como viver para honrar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Arão era quem devia guiar o povo e acabou cedendo, tá? E fez o bezerro de ouro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Olhou para o bezerro de ouro e começou a prestar homenagem àquele ídolo que Deus havia falado para não fazer, tá? Para não prestar nenhuma homenagem a nenhum tipo de ídolo, tá? Para confeccionar nada que houvesse na face da terra, e não se prostrar perante nenhum tipo de imagem. E eles vão lá, fazem um bezerro e começam a adorar este bezerro. E Deus estava lá, Deus estava no monte, Moisés estava conversando com Deus no monte. A presença de Deus era visível, porque ele tinha uma nuvem de fogo que acompanhava esse povo à noite, e havia uma nuvem que tampava o sol durante o dia. Deus, de forma literal, se manifestava nessa presença dessa nuvem, acompanhando o povo de Israel no deserto. Então eles percebiam que o cuidado de Deus. Esse Deus era um Deus que quase que dava para se ver com os olhos, tá? O dia a dia do cuidado desse Deus. E eles vão lá e querem criar um bezerro. Manda fazer um bezerro, manda fazer alguma coisa para adorar alguma coisa que eles pudessem tocar, ver, reverenciar, levar em procissão, tá? Deus condena esse tipo de idolatria. Deus não aprova esse tipo de idolatria, tá, gente? Voltando para cá. Então, verso 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro. Verso 5. Arão, o líder espiritual, foi lá e construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. E o bezerro que ele mesmo fez com as mãos dele se tornou o Senhor de Israel. Deixa eu ligar aqui a telinha. Se tornou o Senhor de Israel. Que loucura, gente. O povo fica cego. O povo no pecado fica cego, para não dizer burro, né? Como é que Deus, que os libertou do Egito, os levou aí para o deserto, fez aquele tanto de maravilha, aquele tanto de prodígio, coisas extraordinárias Deus fez. Esse povo viu com seus olhos tudo que Deus fez. Deus se manifestou num monte lá com relâmpagos, raios, falou os 10 mandamentos para eles escutarem tudo mais. E esse povo vai lá e esquece disso tudo e vai adorar um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram e fabricaram. Faz sentido? Faz sentido? Tá? Hoje é quase do mesmo jeito. Hoje em dia na igreja. Tá? Elísio colocou aqui: o bezerro representa claramente a impaciência dos hebreus e a intenção de louvar ao Senhor a sua própria maneira, justamente, ao invés de a maneira de Deus, justamente, Elísio. Isso também era uma afronta à liderança de Moisés, a falta. Mas isso faz parte, tá? Isso faz parte. Vamos voltar aqui e pensar que esse povo está começando a andar com Deus agora. Esse povo viveu no Egito 400 anos, aparentemente sem nenhum tipo de contato ou manifestação de Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diante deles. Não havia nenhum tipo de profeta, nenhum tipo de líder que havia, como Moisés, não havia. Esse povo foi liberto do Egito e havia toda uma cultura de vida que eles absorveram e aprenderam no Egito. Então, eles estão no processo de libertação agora, tá? O que choca é que Deus fez muitas maravilhas recente aí. Os prodígios de Deus foi bem recente. Os 10 mandamentos entregues ali também foi bem recente. E este povo, mesmo com essas manifestações sobrenaturais extraordinárias de Deus, se esqueceu de Deus. Do Deus que verdadeiramente os libertou e voltou às práticas de outrora, de quando eles viviam no Egito, tá? Que lá havia muita idolatria no Egito. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre as 10 pragas
que Deus ali lançou no Egito. Então tá aqui Arão, que deveria ser uma pessoa mais centrada, que teve um contato mais profundo com Deus, caminhou com Moisés, Deus falava com Moisés, falava com Arão, Arão ouvia, participava ali. Arão tinha uma profundidade, tinha um conhecimento, tinha uma intimidade maior com Deus. Era ele que deveria estar corrigindo o povo. E ao invés de corrigir, o que Arão faz? Dá lugar, mais ainda, para o erro. Constrói um altar. Constrói um altar. Tá aqui. E construiu um altar diante do bezerro. Isso é o verso 5, tá? E anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Então, a gente percebe que Arão, que deveria ser o líder para orientar, guiar, devido à pressão exercida pelo povo a ele, acabou sucumbindo, né? Cedendo, tá? Fraquejou diante da pressão do povo. E hoje em dia, infelizmente, eu falo com dor no coração, infelizmente, por causa da apostasia que já tem ocorrido no meio cristão, tá? O distanciamento da igreja, da igreja local, né? Dos padrões bíblicos cristãos aí, né? As pessoas têm se afastado da forma bíblica de adoração e têm adotado estratégias e formas e meios aí mundanos de adoração a Deus, tá? Muitos pastores às vezes querem conduzir a igreja, principalmente se é um pastor novo que chega numa igreja já constituída, que já tem seus costumes ali. Esse pastor novo que chega às vezes fica refém dos membros mais antigos da igreja, que às vezes vivem de maneira errada, e o pastor às vezes não tem a possibilidade ou a autoridade, às vezes falta ousadia no espírito para poder conduzir a igreja nos princípios bíblicos, e com medo de perder o emprego, com medo de perder aí o seu ganha-pão, o seu sustento, porque geralmente esse pastor tem uma esposa e tem filhos. Ele acaba cedendo à pressão e não corrigindo os erros que se tem nas igrejas. Atualmente muitos pastores estão reféns aí, infelizmente, de algumas igrejas, tá? Infelizmente. Elisa escreveu aqui: boa noite, Patrícia, Deus abençoe. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Elisa falou que ao adorarem um bezerro, os israelitas violaram os 3 primeiros mandamentos. Justamente, eles quebraram os 3 primeiros mandamentos de Deus ali. Patrícia falou: até Arão, tadinho, imagina a gente no fim dos tempos. Imagina a gente nos nossos dias. Nós já estamos vivendo os fins dos tempos, tá? É por isso que nós temos que continuar estudando a palavra, continuar aí tentando compreender a vontade de Deus mediante a palavra de Deus, para que a gente não venha ceder, mas permanecer firmes, dando o melhor testemunho possível, sendo instrumentos de Deus na propagação da verdade bíblica, para corrigir até mesmo os nossos irmãos que estão em convívio conosco dentro da nossa própria igreja local, tá bom? A gente está vivendo tempos difíceis, que nós precisamos aí buscar santificação para representar cada vez melhor nosso Deus dentro da nossa própria igreja e auxiliar os irmãos que estão fracos, que sem entendimento, a terem ali um exemplo de vida cristã a quem possam olhar para poder seguir, não nos seguir, mas seguir o nosso exemplo de dedicação de seguir a Cristo, tá? É nisso que Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Olhem para mim e olhem o meu exemplo de buscar a Cristo e ser igual a Cristo. E busquem ter o mesmo tipo de atitude, de busca, de disposição de ser semelhante a Jesus, como eu tenho buscado ser semelhante a Cristo. É isso que Paulo fala, é isso que nós devemos ser dentro da igreja, tá? Vamos dar continuidade aqui. Verso 6. Na manhã seguinte o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Verso 7. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, Deus falando para Moisés, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Você percebe claramente que Deus está entregando a batata quente aqui para Moisés. Ele disse: esse povo não é meu mais não, esse povo é seu, tá? Eu já abri mão desse povo aí, tá? Não quero conta com esse povo.
Esse seu povo está cometendo pecado, esse povo que você tirou lá do Egito está cometendo pecado lá, tá? Não era mais povo dele, se corrompeu. Verso 8: como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Desci e voltei, tá? Elise colocou aqui: o sincretismo provocou a jocosa combinação de um ídolo, um altar e de uma celebração festiva numa tentativa bizarra de usar. Pois é, e é o que muitas pessoas fazem às vezes na igreja, né? Cria suas maneiras, as suas formas antibíblicas de servir a Deus, de adorar a Deus, coisas que nem glorificam a Deus, coisas que mais atrapalham do que ajudam, e querem adorar a Deus não do jeito que Deus quer, mas da sua maneira. Temos que tomar cuidado, tá? Deus deixa diretrizes nas Sagradas Escrituras para que possamos adorar e viver em comunhão com Ele da forma que Deus quer e não do jeito que a gente quer que Deus nos aceite, tá? É o contrário. Somos nós que nos submetemos à vontade de Deus e não Deus que se submete à nossa vontade, tá bom? Então no verso 8 aqui, a gente vê Deus falando: como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Deus havia dado os 10 mandamentos no capítulo 20, a gente está aqui no capítulo 32, não se passou muito tempo. Deus falou os 10 mandamentos de maneira audível, manifestando relâmpagos, trovões, uma nuvem de fogo, fumaça desceu sobre o monte, falou com esse povo tremeu, mandou Moisés pedir misericórdia para Deus só falar com ele, não falar com eles, com temor, com tremor ali, e Deus falou e citou os 10 mandamentos, tá? E tá aqui o povo agora quebrando os 10 mandamentos, não se passou nem um mês, nem um ano, tá ali, tem poucas semanas, e o povo já está quebrando os mandamentos que Deus acabou de entregar para eles, tá? De falar para eles. Aí ele continua: derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os deuses, seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Está aqui Deus buscando exercer juízo sobre o povo que estava em desobediência clara a ele, tá? Deus querendo exercer o juízo e fazer juízo ali mesmo com aquele povo, tá? Para que pudesse ali, através de Moisés, criar um novo povo para depois herdar a terra prometida. Mas agora a gente vê o papel importante da intercessão, tá? O papel importante do intercessor. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Moisés disse: ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu povo? Deus havia falado para Moisés que o povo era dele. Deus havia falado que Moisés tirou o povo do Egito. Agora está Moisés aqui intercedendo e devolvendo a batata quente para Deus, né? Está aqui: por que estás tão irado com o seu povo? Moisés está perguntando para Deus, que tu tiraste do Egito. Foi você que tirou esse povo do Egito, foi eu não. Não me dá essa responsabilidade não. Com tão grande poder e mão forte, sabiamente Moisés devolve o direito de posse a quem realmente era devido. Deus é que era aí e sempre foi o dono deste povo, e não Moisés, tá? A gente vê claramente aqui nesse momento Moisés devolvendo, despertando, intercedendo ali para que Deus venha exercer misericórdia. Verso 12 ele fala: por que deixaram os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou, com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente,
arrependa-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Olha o que Moisés fala: arrependa-te. A gente já sabe, acho que muita gente já escutou sobre isso. Deus se arrepende de alguma coisa? Deus comete algum tipo de erro para se arrepender? Moisés está falando: arrependa-te quanto a esta calamidade terrível. Deus se arrepende de alguma coisa? Vocês vão pensando a respeito disso aí, tá? Verso 13. Deus poderia ter perfeitamente consumido todos e feito um novo começo com Moisés, exatamente como fez antes com Abraão. Sim, poderia, mas havia promessas, né? Havia promessas que foram feitas e dirigidas para Abraão, Isaac e Jacó, tá? Promessas que não poderiam ser desfeitas. Elias respondeu que não, porque ele é perfeito. Justamente, Deus não comete erros. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no verso 14. Não. Verso 13 está escrito aí: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Tá vendo? Isso aqui é Moisés fazendo ele se recordar das promessas. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Verso 14. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Tá? E aqui está a Bíblia falando que o Senhor se arrependeu. Tá? Então, se Deus é perfeito e Deus não comete erro, Deus não erra, tá? Como é que a gente compreende esse arrependimento de Deus aí? Como é que é compreendido este arrependimento de Deus? Na realidade, o que acontece aqui é uma mudança de posição. Não é que Deus se arrependeu de algo que ele cometeu, de um pecado, de algum erro que ele fez. Não é nesse sentido que o arrependimento vem. Mas Deus estava ali com uma posição de juízo, de exercer juízo sobre o povo, e de repente ele muda da posição de juízo para a posição de misericórdia. Tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, estão em Deus, tá? Deus estava empenhado em exercer juízo, e devido à intercessão de Moisés, houve uma mudança de estado, tá? Do juízo para misericórdia, para o perdão, tá? Devido à intercessão de Moisés. Moisés intercedeu a Deus pelo povo, devido ali a ele ser o intercessor. Deus vai ali e muda, devido à intercessão, da posição de juízo para a posição de misericórdia. Por isso Deus procura por pessoas que fiquem na brecha por alguém. Quantos são os testemunhos que você já ouviu falar de maridos ou então de filhos que as mães passam, ou esposas passam dias, horas orando a Deus, pedindo misericórdia para livrar os filhos dos problemas ali, de serem tragados pelo inimigo quando eles se envolvem em coisas que não prestam, ou de maridos que vão para gandaia e tudo, e as esposas ficam em casa orando, intercedendo. Quantos não são os testemunhos dos maridos e dos filhos depois de convertido, e até mesmo das mães das esposas, que falam que passavam horas intercedendo, orando por cada um deles. Então Deus procura por pessoas que fiquem na brecha. É o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 22 verso 3. Lá está escrito: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus procura por pessoas que intercedam, que fiquem na brecha, que possam interceder pelo povo, para que haja salvação, para que haja conversão. Deus deixou este privilégio para nós.
Será que nós temos usado bem deste privilégio que Deus nos concedeu, da oração intercessória para a salvação das pessoas? Será que a gente tem orado em prol disso? Né? Então é isso, gente. Então vamos lá, verso 15. Verso 15. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte, trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. Dos 2 lados da tábua havia escritura ali. Verso 16. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Lembra que eu perguntei para vocês ontem? Ontem eu perguntei para vocês quem confeccionou e quem escreveu os 10 mandamentos. Eu acho que foi o Elísio e a Vani. A Vani nem está aqui hoje. Acho que foi Elísio e Vani falaram assim: Moisés. Moisés é quem escreveu. Moisés foi quem confeccionou as tábuas. E aí eu falei assim, não, o que está escrito aí é que Deus é que entregou as tábuas escritas pelo dedo dele. A gente viu isso no capítulo 31. E aqui no capítulo 32 está repetindo a mesma frase do capítulo 31. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Moisés só estava levando aquilo que Deus havia escrito, tá? Eu perguntei para vocês ontem de onde é que vieram essas tábuas. Lembra que eu fiz essa pergunta para vocês? De onde é que vieram essas tábuas? Eu pesquisei hoje, fiquei o dia todo pesquisando hoje, porque eu lembro que eu tinha lido, eu tinha estudado a respeito disso, mas eu não lembrava onde estavam os versículos mais. Eu tinha feito algumas anotações da Bíblia, mas não tinham todos os versículos lá, tá? Para que eu pudesse aí discorrer a respeito desse contexto. Mas vocês sabem de onde é que vieram essas tábuas? Essas tábuas que Deus escreveu com o dedo, vocês têm noção de onde é que essas tábuas vieram? A Bíblia não deixa bem claro, não, mas ela dá indícios de onde que elas vieram. Vocês têm ideia? Elias colocou aqui: o mundo hoje só não anda pior do que já se encontra, porque muitos ainda clamam, intercedem e oram. Louvamos a Deus por essas pessoas. Amém. Amém, Elias. Justamente. Tá? Justamente porque há intercessores é que as coisas realmente não estão piores. Gente, é o seguinte. Já são 10:10. Este capítulo, a gente está no verso 16. E este capítulo vai até o verso 35. Então tem mais o que? 19 versículos. 19 versículos. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. E a gente vai estar dando continuidade amanhã à leitura deste capítulo. E eu vou ver se eu começo amanhã falando a respeito aí das tábuas, né? A teoria que eu tenho a respeito de onde é que Deus as tirou, tá? Porque que eu acho que é desse jeito. Quer dizer, não é que eu acho, eu vi alguém pregando, ensinando sobre isso, conferi na palavra de Deus, a pessoa colocou os versículos já há muito tempo atrás. Eu cheguei a anotar na minha bibliazinha pequena os versículos e tudo mais. E eu vou falar sobre isso aqui no dia de amanhã e a gente vai estar dando continuidade. Só que eu tenho que alertar vocês. Deixa eu colocar aqui momento de oração. Momento de oração. Eu tenho que alertar vocês porque amanhã vai ter uma reunião na igreja, tá? Então vai ter um encontro da diretoria e eu vou ter que estar lá presente. Eu não sei que hora que termina a reunião. Ela pode ser rápida, ela pode ser demorada. Então talvez não haja tempo, né, de eu chegar aqui às 9:30 para poder fazer a live, tá bom? Então se eu não puder fazer a live, aí a gente vai ver se a gente consegue fazer na quinta. Mas na quinta tem meu pequeno grupo que está começando agora. A gente vai fazer num novo local e o horário mudou para 8 horas. Então tá difícil, gente. Tá puxado, tá corrido, tá? Pra mim.
Se não der para fazer essa semana, pelo menos eu vou entrar para fazer uma oração com vocês, tá bom? Amanhã, quinta-feira, da mesma maneira, eu vou entrar para fazer uma oração com vocês. Vocês seguram aí e enquanto isso, pesquisem a respeito aí das tábuas, né? De onde é que vieram as tábuas que Deus entregou para Moisés? Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos, entregou as tábuas para Moisés levar. De onde é que vieram essas tábuas? Vai ser tarefa de casa para vocês pesquisarem a respeito disso, tá? E na live que eu conseguir continuar aqui a nossa leitura, eu vou falar a respeito disso para vocês no início, tá bom? Vamos combinar assim? Agora vai vir um momento de oração. Coloquem aí o seu pedido de oração para que a gente possa orar e concluir a live. E enquanto vocês estão aí colocando seu pedido de oração, eu só vou deixar mais uma vez o aviso aqui, tá? Vocês que estão me acompanhando, gostam aí das lives que nós fazemos, o estudo da Bíblia que a gente desenvolve aqui, vocês têm várias maneiras de abençoar este perfil. Orando, jejuando, compartilhando aí o conteúdo, né? As lives, os reels que a gente faz aí, são maneiras que vocês têm de nos abençoar. E vocês também têm aí na minha bio o Pix, que vocês podem fazer qualquer doação para abençoar aí o nosso ministério. Ou esses 5 links abaixo, quando você toca neles, você vai ter acesso aí ao meu e-book, tá? Que fala sobre masculinidade. Ou você vai poder usar os links da Amazon, ali o site Amazon, e quando você comprar alguma coisa, use o link, meu link aqui do perfil da Amazon, porque aí uma porcentagem ali, uma comissão virá para mim. E tem a jornada ao santuário que eu vou dar um desconto bacana daqui a alguns dias. Aguenta a mão, não entre na jornada agora, mas se quiser saber informações, entra aí no destaque e saiba mais sobre a nossa jornada ao santuário, que é a mentoria que eu faço quinzenalmente aí, tá? Quinzenalmente eu faço a mentoria aqui com o pessoal que me acompanha. Se quer saber mais detalhes, vai lá no destaque lá, a jornada, e assista o vídeo para você entender o porquê da mentoria. Mas aguenta a mão, não compra agora que eu vou dar um desconto daqui a alguns dias aí para vocês. Estou preparando algo primeiro aí, viu? Mas coloquem aí seus pedidos de oração para que a gente possa concluir a live nessa noite. Coloca aí, gente, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui que secou a garganta. Coloca aí seus pedidos de oração para que a gente possa orar e concluir a live nessa noite. Andréa, não deu para entrar ontem e não deu para entrar hoje. Vamos estar orando por Andréia, viu? Vamos estar orando por ela. Ninguém vai colocar um pedido aí? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, por mais essa live. Pesquisem, tarefa de casa para vocês, de onde é que vieram as tábuas, né? Existem indícios na Bíblia que apontam para uma direção. Eu vou falar sobre isso na live que eu consegui, que amanhã vai ter reunião na igreja. Eu vou ter que participar, não sei se vou chegar no horário. E na quinta-feira tem o nosso pequeno grupo, tá? Então, são dias puxados. Ele falou que meu pedido é o de sempre. Nani falou: oração por mim. Não tenho resultado nenhum sobre minha cirurgia e tivemos que trocar de advogado. Primeiro sequer visualiza. Misericórdia. Misericórdia, Elísio. É duro, cara, é difícil. É difícil, mas persevere, amado. A vitória em Cristo Jesus é certa, tá? Não perca a esperança, não desanime, tá bom? Persevere em nome de Jesus, tá? Ailton falou: ore por minha família. Amém, Ailton. Nani, por uma causa que ela tem no INSS. Ok, Nani, a gente vai estar orando. Se alguém mais tiver algum pedido, coloque aí. Eu vou estar dando início à oração para a gente poder concluir aí a live, tá? Pai amado, aqui estamos, viemos humildemente lhe agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia, por mais essa live, por mais este estudo que o Senhor assim nos permitiu realizar.
Que o Senhor continue assim, Deus, nos capacitando, nos ensinando, nos instruindo, Pai, nos guiando, removendo de nossas vidas todos os ídolos, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a nossa intimidade contigo. Nos ajude a entender e compreender aí a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que possamos nos submeter a ela e colocá-la em prática, Deus. Venha que sim nos capacitar. Somos pecadores, falhos, necessitamos da tua misericórdia, da tua capacitação. Nada podemos fazer sem ti. Eu venho humildemente aqui apresentar a vida de Nani, Deus, que tem apresentado a si mesmo e ao contexto dela ali no INSS, a causa dela ali, ela entrou na justiça para receber algo, que o Senhor venha estar dando ali, entrando ali em providência, Deus, naquilo que é necessário para mover aí os papéis e tudo, e essa parte burocrática aí venha ocorrer o mais rápido possível, e ela venha receber o que lhe é devido, Deus. Que ela venha ser assim abençoada, vai entrando em providência aí em suas necessidades, vai acalentando aí o seu coração, lhe trazendo ânimo, graça, Deus, para poder perseverar, tá? E encontrar ainda sentido, propósito, alegria na vida, mesmo sob a perda que ela teve recentemente, Deus. Vá assim consolando a tua serva, capacitando ela a andar de acordo com a tua vontade, Deus. Quero lhe apresentar aqui a vida de Elísio. O Senhor sabe tudo que ele tem vivido, tudo que ele tem passado. O seu servo tem aí um chamado ministerial, Senhor. É um evangelista nato. Que o Senhor venha estar assim, entrando em providência em suas necessidades, na sua cirurgia, Senhor, para que ele possa voltar ao convívio da igreja, possa estar conosco, caminhando conosco, trabalhando conosco, ó Deus, sendo esse instrumento de bênção que o Senhor usou tantas vezes aí no passado e continua ainda usando, Senhor. Mas Ele quer estar presente, estar conosco, congregando conosco. Então que o Senhor entre em providência, Pai. Abra as portas, Ele possa fazer essa cirurgia e voltar ao convívio e à comunhão plena com a igreja. Quero lhe apresentar aqui a vida de Patrícia, que estava aí presente, Deus. O Senhor venha assim abençoá-la. A vida de Ailton, que pediu oração por sua família. Eu quero apresentar a vida de Andréia. O Senhor sabe as lutas que ela passa, Senhor. O Senhor venha capacitá-la no ministério ao qual o Senhor concedeu. Que o Senhor venha derramar cada vez mais amor, paciência, longanimidade, misericórdia. Capacitar a tua serva aí a permanecer firme, seu instrumento de justiça em tuas mãos, para continuar abençoando ali, sendo ali um instrumento de bênção onde quer que o Senhor a coloque. Vá capacitando ali, Deus, e fazendo a tua vontade sobre a vida dela. Que Ele lhe apresentar, Senhor, este perfil, as lives que nós fazemos aqui, Senhor, e as vidas das pessoas que irão passar por essas lives. Se houver alguém que não tenha tido encontro com Cristo, que o Senhor, Deus, venha abençoar e venha abrir os olhos para que venha entender e compreender a sua real situação, venha se arrepender do pecado e se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Se quem estiver passando por aqui for salvo, que o Senhor venha continuar aí aperfeiçoando e santificando a vida. Obrigado aí, Senhor, por esse dia. Obrigado por minha esposa, minha filha aqui, meus sogros. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Continua assim nos capacitando, nos usando para louvor e glória do Teu santo nome. Vá assim, Deus, nos dando assim um restante de noite abençoado na Tua presença. E nos trazendo aqui amanhã, no tempo, nesse mesmo período, para que possamos estudar ou, quem sabe, ter um momento de oração como este. Vá se entrando em providência, Pai. Obrigado por esse dia, por esse momento, por essa live. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente, hein? Glórias ao Senhor Jesus. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado por tudo. Tá terminando aqui e Jack já tá entrando com participação especial com seus latidos. Faz parte, né? Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nos encontramos aqui amanhã às 9h30. Se não der muito tempo, eu pelo menos vou tentar entrar para a gente poder orar, tá? Eu vejo. Se eu estiver lá na igreja, eu dou uma saidinha e entro no carro ali. Se eu ver que só para poder conversar com vocês rapidinho, tá? Se não der tempo de eu chegar aqui a tempo, tá bom? Só para pelo menos orar com vocês aqui. Só, tá bom? Então vejo vocês aqui amanhã 9h30. 9h30
estejam por aqui que eu vou abrir a live, tá? Elísio falou amém, Deus abençoe ricamente a todos nós e a cada pedido de oração que alcance o nosso Deus, amém Elísio. Ailton falou amém, que a paz do Senhor esteja com todos, amém Ailton. Patrícia falou, Andréia, Deus abençoe, até amanhã. Andréia tá aqui não, Nani tá aqui, boa noite, a paz do Senhor, amém Nani, a não ser que ela entrou agora, eu não vi. Mas Andréia não está por aqui, Patrícia. Já tem 2 dias que ela não pôde entrar. Mas orem por ela, viu? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. E até amanhã. A paz do Senhor. Fui.